Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Esse é meu primeiro vídeo super ultra profissional, não sei. Eu comprei uma ring light, eu espero que a luz esteja boa, vocês estejam me vendo bem, os cabelinhos estão aqui. Meus cabelinhos, gente, sério, eu tenho um problema, eles ficam todos... Mas eu tô muito feliz de estar vindo aqui hoje com a minha camiseta maternalice também. Existem dois temas que eu amo muito falar sobre. E eles são relacionamentos e paternidade. E por que eu amo tanto falar desses temas? Porque desde que eu virei mãe, eu vi que o relacionamento conjugal, ele muda muito depois que a gente tem filho. Só que a verdade é que ninguém fala sobre isso, né? E eu não sei se é porque, claro, as pessoas não gostam muito de abrir sua vida conjugal para os outros, ou se elas realmente sentem um pouco de receio de falar, porque até então entende-se que o momento que o casal quer ter um filho é aquele momento que eles estão muito bem, que eles estão muito felizes, e a sociedade entende que assim, pai e mãe não pode estar triste quando tem filho, né? Porque imagina como é que você vai estar inseguro, como é que você vai estar triste, como é que você vai estar com dúvidas quando algo tão maravilhoso está acontecendo na sua vida. E não é bem assim que funciona. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre a importância da paternidade e a sua relevância perante o casal, tá? E aí, por que eu vim falar sobre esse tema também? Porque, gente, a paternidade, ela influencia diretamente na maternidade e vice-versa, tá? Não é, a gente não pode falar só que a paternidade influencia na maternidade, mas a maternidade influencia na paternidade também, tá? Então é muito importante, como casal, ter claro aonde ambos querem chegar e o porquê das suas escolhas. Isso facilita tanto na relação materna, mas como a paterna também, tá? Então, de acordo com os dados, eu tinha feito uma pesquisa, procurei e tal, parece que apenas 47% dos pais cumprem o seu papel de pai, o que é muito triste. E apenas 41% desses homens participam do pré-natal. E por que o pré-natal é tão importante? Porque é desde aquele início onde o pai vai começar a criar vínculos com aquele bebezinho, né? Então é muito importante que aquele pai, já na gravidez, participe do pré-natal. Aqui a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas participem. É importante saber que o pai tem que participar daquele pré-natal. É super aconselhável. Então, os vínculos de afeto entre esse pai e filho já se criam a partir da gravidez, né? Esses vínculos, eles trazem benefícios para a vida adulta daquele filho, assim como apego, segurança, né? E tudo que envolve o desenvolvimento psicobiológico do bebezinho. O pai e a mãe, sendo assim, eu sempre gosto de falar isso, ele tem papel principal perante aquela cadeia familiar. Eu não gosto de falar que apenas a mãe tem papel principal, não. A gente tem que entender que tanto pai e mãe, ambos têm papéis principais naquela cadeia familiar. Mas são papéis iguais? Claro que não. Cada um exerce o seu papel. O papel da mãe é um e o papel do pai é outro. E, incrivelmente, eles são complementares, tá bom? Então, nessa cadeia familiar, é importante que tanto pai quanto mãe estejam alinhados para entender exatamente qual é a sua exata função dentro daquela família, né? Então, por que a gente fala sobre isso? Porque assim, a mãe por si tem aquele olhar mais protetor interno de trazer o filho para ela. Sabe a galinha com os pintinhos? A gente sempre vê a galinha, a gente sempre fala das galinhas com os pintinhos. E a mãe, a simbologia da mãe nada mais é que isso, da proteção. A mãe tem o ar protetor, tem a intenção da proteção, de sempre trazer o filho para si. E o pai? Qual é a função do pai nessa cadeia familiar? A função do pai é
trazer o filho para o externo. Inclusive, gente, vale lembrar que o pai é a primeiro contato com o externo que aquele bebê vai ter, a não ser a mãe. Porque lembra, a mãe e o bebê estão sempre em simbiose, aquele bebê está dentro da mãe. Mas o pai vai ser o primeiro contato com o externo daquele bebê. Então é muito importante a gente entender que aquele pai vai ser que vai lançar aquele filho para o mundo. É aquele pai que vai jogar para cima, aquele pai que vai fazer brincadeira, aquele pai que vai levar para andar de bicicleta, para jogar bola. Ah, Isabela, mas é só o pai que faz isso? Claro que não, gente. Eu tô falando aqui do papel do pai. Eu não estou falando aqui que mais ninguém possa fazer isso, tá bom? O pai é o que lança, é o primeiro contato com o externo daquele bebê. Então, por isso, logo, ele vai ser aquele que vai mostrar o externo para aquela criança, né? Então, assim como a mãe também, o pai vai proteger aquele filho. Não é que o pai não vai proteger aquele filho, mas a função principal dele vai ser outra, né? Então, são diferentes laços, né, que é construído. Com a mãe, o laço mãe e filho é construído simbiose, interno, tem uma ligação interna muito grande. Já a relação pai e filho, ela é muito construída do hábito, da vivência, do contato. Eu costumo dizer, eu gosto de dizer que eu acho a relação pai e filho maravilhosa, porque ela é muito diferente da mãe e do filho. A relação pai e filho, ela nasce do amor, simplesmente do amor que aquele pai vai sentir pelo filho, da relação, do dia a dia, de estar em contato, do cuidar. Então é muito lindo. E da mãe, Isabela, e da mãe também, mas a relação mãe e filho já nasce interna, já nasce do útero. Já a relação pai e filho é uma relação que nasce totalmente do externo. É amar o desconhecido, né? É muito lindo. Então, quando que essa paternidade deve começar a ser exercida? Gente, desculpa, eu tô olhando aqui, é porque eu tenho uma colinha, tá? Porque eu quero passar tudo pra vocês e eu não quero me perder. E foi a primeira vez que eu fiz uma cola, porque eu sempre venho aqui pra falar e fico falando, mas agora eu fiz uma cola porque eu quero manter isso correto. Então, quando essa paternidade pode começar a ser exercida? Já na gravidez, né? A partir da gravidez, aquele homem que vai se tornar pai, ele já pode começar a exercer a paternidade se aproximando daquele feto, né? A relação de pai e feto vai começar a acontecer e vai começar a ser fortalecida. E por que isso é tão bacana? Porque assim que esse bebê nascer, aquela voz daquele pai, aquele pai, não vai ser um mero desconhecido, já vai ser alguém que ele conhece, né? Então, assim, como que a gente pode iniciar essa aproximação do pai e bebê ainda na barriga da mãe? Para que esse pai já comece a exercer a paternidade. Então, vou dar algumas opções aqui, tá? Mas vocês podem trazer outras, não tem problema algum. O pai, gente, pode cantar pro filho na barriga. O pai pode fazer carinho naquela barriga. O pai também pode conversar pela barriga, deitar ali e falar, pô, filho, e aí, não sei o que, é muito legal. Eles sentem, eles super sentem, eles escutam, tá? Então, acompanhar a mãe nas consultas pré-natal é super importante. Eu acho que é um momento no qual o homem começa a realizar a ideia da paternidade, que ela tá acontecendo, que ali tem um filho, que ali tem um bebê que vai chegar e que ele vai ter um papel de pai em breve. Estudar sobre maternidade e paternidade é muito importante, porque quando a gente fala sobre maternidade, a gente vê muitos desafios para essas mulheres e muitas mudanças. Mas e a paternidade? A paternidade também gera muitas mudanças na vida daquele homem. Vai gerar muitas descobertas, assim como para as mulheres, talvez descobertas diferentes, talvez em níveis diferentes, mas também vai gerar mudança para aquele pai, para aquele futuro pai, para aquele homem.
né? É importante a gente ressaltar que quando a paternidade chega, é quando o homem deixa de ser filho para ser pai. Existe uma fusão muito grande aqui, entendeu? E esse laço, ele de filho, tem que ser rompido para poder ser vivido como pai, senão fica complexo, entende? Então, é muito legal a gente começar a criar esses laços de paternidade já quando existe o feto, já quando a mãe está com o bebê no ventre, né? Além, não só pela parte de estímulos com o bebê e benefícios psicobiológicos para o bebê, existe também um benefício muito grande para aquela mulher grávida. A mulher ali, grávida, ela está num papel totalmente vulnerável. Além das mudanças hormonais que ocasionam mudanças de humor, ocasionam às vezes enjoo, às vezes dores, às vezes muitas mudanças, entendeu? Aquela mulher se sente vulnerável. É um momento de vulnerabilidade sentimental muito grande, né? Então, assim, aquele homem participativo vai dar todo o apoio e suporte emocional para aquela mulher. Por quê? Porque a mulher sente que quando o filho dela está sendo bem tratado, ela está sendo bem tratada também. Vocês, mães, que estão aí, me falem. Não é assim que funciona? Podem fazer tudo pra gente, mas se estão tratando bem os nossos filhos, a gente tá bem, a gente tá feliz. E é assim que funciona. Não só a parte do filho, claro, mas pela parte da mulher. A mulher quer se sentir protegida, a mulher quer se sentir bem tratada nesse momento de grande mudança e vulnerabilidade. E qual é o papel do pai nessa estrutura familiar? Vamos lá? Existem 3 funções primordiais que o pai tem que exercer nessa estrutura familiar quando tiver esse bebezinho. 1, liderança. Ele deve ser a pessoa que vai tocar o barco daquela família. Entende? Para quê? Para que essa mulher, quando esse bebê nascer, consiga entrar em simbiose com o bebezinho, consiga simplesmente focar naquela criança. Ela não vai precisar ficar preocupada se ela tem que fazer isso ou aquilo, que ela tem que resolver isso ou aquilo. Não, porque ela sabe que ela tem um parceiro que vai fazer tudo isso. Então, ela vai tirar isso de lado e vai realmente focar na maternidade, né? Proteção. O homem, assim, quando vira pai, ele é o protetor daquela família. Lembrem-se, o homem que casou resolveu ter a sua própria família. Ou seja, a partir do momento que aquela criança está vindo, o papel dele é de proteção. Proteger aquela família perante aos olhos do externo. E o que isso significa? Isso significa que, por exemplo, as visitas vão ligar, ele pode atender, ele pode perguntar para aquela mulher: você está confortável em receber as visitas? Ele pode ver se precisa fazer compra para casa, ele pode envolver aquela mãe, aquele bebê de uma forma que ela não precise lidar com o externo, com terceiros, entende? E o último papel do homem como pai é de provedor. Embora esse último, hoje em dia, claro, muitas mulheres trabalham, muitas mulheres têm suas funções, mas é legal lembrar que quando eu falo provedor material, também é aquele homem que, naquele momento simbiose, naquele momento que o bebê nasce, vai deixar aquela mulher confortável a ponto dela não ter que se preocupar financeiramente com a família, tá? Talvez mais pra frente isso aconteça, mas naquele momento aquela mulher não vai precisar. Então lembre-se,
E por que eu tô falando isso? Porque o que eu mais escuto é, às vezes, mulheres reclamando ou a gente falando muito do papel do pai sobre apenas provedor, tá? Porque o homem tem que prover. Embora essa ideia esteja muito difundida hoje em dia, né? Não sei se essa palavra existe, mas embora essa ideia, ela tá, a gente precisa trabalhar melhor, mas lembre-se, eu estou falando do papel do pai. E o papel do pai, ele é não apenas de prover, mas sim de proteger e liderar, tá? Então, como o pai então, como que o pai, gente, ele pode se envolver com esse bebê no puerpério e exercer sua paternidade de forma ativa e eficiente? Eu vou dar aqui algumas opções que para vocês que estão aí no puerpério, vocês podem colocar em prática com o marido de vocês, com o parceiro de vocês, tá? Ou até para aquelas que estão grávidas, vocês podem trazer essa ideia para os parceiros de vocês para daqui a pouco vocês começarem a exercer, entendeu? Então, como é que esse pai vai se envolver com esse bebê e vai manter o papel dele de pai naquela estrutura familiar, auxiliando a mãe na amamentação? É claro que o homem não consegue amamentar, né? Mas ele pode auxiliar na amamentação, fazer toda a movimentação com o bebê, verificar se a mãe tá confortável, se precisa de uma almofada, copo d'água, colocando o bebê para rotar. Então, existem outras funções no qual o pai pode exercer, e isso vai auxiliar muito a mãe até um espaço, até um momento, né, que ela também possa descansar, porque a gente sabe que quando o bebezinho nasce, existe uma demanda muito grande daquela mãe, né? Além disso, incentivar aquela mulher, gente, ser ouvinte. Como eu falei, a gravidez e também o puerpério muito mais é um momento de vulnerabilidade muito grande daquela mulher, né? É um momento de ressignificação, um momento assim que tudo muda, tá tudo mudando. Então, ser ouvinte é muito importante, sabe? Escutar as reclamações, as inseguranças que cercam aquela mulher, e não só aquela mulher, aquele homem também. Ser parceiro, conversar, os dois conversarem o que eles estão sentindo, trazerem quais são os sentimentos, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. A pior coisa é o casal que finge que tá tudo ótimo enquanto não tá, tá? Por quê? Porque eles vão dentro de si se entristecendo, enquanto eles poderiam conversar e talvez trazer resoluções melhores, tá? Para aquele momento, porque é isso, momento de muita mudança. Tá todo mundo passando por isso. Então a melhor coisa é sentar, conversar, escutar, entender, e parar de trazer também na cabeça aquela ideia de que o instinto materno tá aí e talvez você não precisasse estar se sentindo assim. Isso não existe, tá? Existe uma mudança muito grande. Então, ambos se respeitando e conversando sobre o que está acontecendo, sendo ouvintes, sendo um colo e sendo parceiros. Valeu? Eu gosto muito dessa, viu? Essa daí é muito importante. Bom, o que mais? Sendo porta-voz da família, em termos de visita, rede de apoio, telefonemas, tudo que é externo, como a gente falou, o papel do pai é de proteção. Então, se ele se coloca nesse papel de forma no qual ele consegue realmente proteger essa família, essa mulher vai se sentir muito mais tranquila para poder exercer o papel dela na maternidade, né? E por fim, auxiliando na casa. Que tal? Gente, eu acho que, cara, hoje em dia a gente tem que parar de ter esse negócio de que, pô, olha, eu vou falar uma coisa que é muito triste, mas escuto muitas vezes pessoas me falando que o marido, o parceiro falou que ela não faz nada, que ela só cuida do bebê, e então ela tem que arrumar a casa, ou tem que organizar a casa. Começo de conversa, a casa de ambos. Segunda coisa,
Cuidar de um bebê é tão desgastante do que ir para um trabalho, um escritório, onde quer que você trabalhe. As duas funções realmente é muito desgastante, tanto trabalhar fora quanto cuidar de um bebê e cuidar de filhos. Então a gente tem que parar de olhar aquela mulher que cuida dos filhos como uma pessoa que não está fazendo nada, porque isso não é verdade, é muito trabalho. A gente, na relação homem-mulher, a gente tem que entender que cada função tem sua importância e ambas são importantes. Então, a parte de auxiliar em casa e fazer as coisas de casa também pode ser para o homem, não só para a mulher, entendeu? Ah, a mulher tá cansada, tá com o bebê, o homem pode arrumar a cama, o homem pode ver, se ele não cozinha, ele pode ver algo para eles comerem, ver o que eles vão comer. A liderança, lembrem-se da liderança, é muito importante para aquele homem exercer o papel de liderança perante a família enquanto pai. Bom, falando sobre tudo isso, aqui eu quero promover para vocês uma atividade em casal. E por que isso é tão importante? Porque eu falei, gente, a comunicação do casal é o que vai levá-los a uma maternidade, uma paternidade que seja boa para ambos, né? De uma forma que se conecte muito bem. Então, assim, a minha atividade para vocês, que eu quero conversar com vocês chamem um parceiro de vocês, falam, vem cá, vamos sentar aqui, vamos fazer uma atividade. Então, eu quero que vocês peguem um papel, ou pode ser o celular, bloco de notas de cada um, e escrevam aí, tá? Quais são os princípios, negociáveis e inegociáveis? O que vocês vão trazer para essa maternidade e paternidade na vida de vocês que são negociáveis e inegociáveis? Lembre-se, princípios geralmente vêm do quê? De família, tudo aquilo que a gente aprendeu com a nossa família. Então tragam, escrevam cada um no seu bloco de notas ou no seu papelzinho na sua agenda. Agora, qual será o seu objetivo como pai? E qual será o seu objetivo como mãe? Quais são os objetivos de vocês? Vocês têm objetivos juntos? Então, escrevam primeiro os objetivos. O homem escreve os objetivos do pai, a mulher vai escrever o objetivo da mãe e vocês dois vão analisar quais são esses objetivos. Estão muito diferentes, estão muito distintos, então sentem e conversem. Vejam o que é primordial para aquele bebê. Qual é o tipo de pai e mãe que vocês querem ser? Vocês já sabem? Vocês já pararam para pensar nisso? E como será essa dinâmica familiar após a chegada desse bebê? Então aqui, trouxe 4 perguntas para vocês. Os princípios negociáveis e inegociáveis, o objetivo como pai e mãe, e qual tipo de pai e mãe vocês querem ser e como ficará essa dinâmica familiar. Peguem um bloquinho de notas, escrevam cada um as suas ideias separadas, depois mostrem um ao outro e conversem, sem discussão, por favor. Conversem e vejam em quais pontos vocês estão de acordo e vocês já estão alinhados e quais não estão alinhados. E os que não estão alinhados, tentem negociar. Faz toda a diferença, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado sobre o papel do pai nessa dinâmica familiar. Eu vou trazer mais coisas para vocês. E, por favor, se vocês têm alguma dúvida, mandem mensagem, tá? Amei meu primeiro vídeo super, ultra, mega oficial de Ring Lights. Beijo!